A mordida habitual, que a gente normalmente conhece por MIH, a máxima intercuspidação habitual, ela é um bom ponto de partida para o tratamento dos nossos pacientes, seja em prótese ou ortodontia ou qualquer outro tipo de abordagem na odontologia? Eu sou o professor Nelson Opperman. Hoje nós vamos falar sobre esse tema e se você quiser seguir a minha página www.cbom.com.br. Lá tem links para todos os cursos futuros, né, presenciais que a gente vai ministrar, tanto aqui quanto no exterior. Mas no YouTube hoje nós vamos falar a respeito da importância e relevância, ou não, né, de se analisar a mordida do paciente utilizando modelos, como eu estou aqui na minha mão, né, olhando um modelo em máxima intercuspidação, ou seja, a máxima intercuspidação habitual do paciente, que é o conhecido por MIH, né? Esse próprio nome é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em máxima intercuspidação habitual, a palavra hábito já nos remete a uma situação que é aquela que o paciente mais faz, não necessariamente aquela que o paciente faz o tempo todo. Esta frase por si só, esta palavra por si só, já me faz entender que talvez essa posição não seja a melhor. É apenas aquela que o paciente tem o hábito de fechar e de estar em oclusão. Então, toda vez que eu olho um caso com modelos na minha mão, como eu estou aqui agora, veja a quantidade de erros que eu cometo, tá? Veja, eu estou fazendo um vídeo bem voltado aos dentistas, né, que têm o interesse de aprofundar nessa questão de diagnóstico, de se entender a questão do ponto de partida do diagnóstico, mas para os pacientes também é muito interessante, porque se de repente o seu dentista se baseia numa situação como esta que eu estou explicando aqui agora, pode ser que ele cometa alguns erros, e eu vou explicar quais são esses possíveis erros que ele pode vir a cometer, e para os profissionais que querem aprender um pouquinho mais e se aprofundarem na questão diagnóstico, eu vou tentar explicar por que isso aqui, essa posição dos modelos em habitual, que eu estou segurando na minha mão, não é tão relevante assim. Então vamos lá. Que informação eu extraio de uma moldagem com modelos vazados e em gesso, né? Pode ser impressos também, de um escaneamento, até se for um escaneamento impresso que você olha no computador, hoje é muito comum, né? Esse marketing que os dentistas estão fazendo na internet, de ficar mostrando um escaneamento e rodando na tela do computador um escaneamento, e esse escaneamento em 3D, nada mais é do que esse modelo na minha mão. Aquele digital que você observa ali no computador virando em 3D que o dentista está fazendo, é exatamente isso aqui. Então, pouco importa se você está fazendo por um scanner ou fez uma impressão clássica com a massinha de alginato e depois vazou um gesso. Aliás, eu até prefiro segurar na minha mão do que tentar ver uma imagem 3D numa tela que é 2D, né? A tela, por mais 3D que seja a imagem, ela segue sendo 2D. Aqui não, aqui eu tenho 3D de fato, né? Então, vamos deixar essa discussão um pouquinho para lá e vamos regressar ao tema específico, que é a máxima intercuspidação habitual, ser ou não ser um bom ponto de partida para o diagnóstico e tratamento dos pacientes. Então vamos pensar, essa mordida, ela para chegar nessa posição, na posição habitual, ela passa por uma série de contatos no processo de fechamento da arcada inferior, da mandíbula. Então, quando o paciente vai fechar a boca e vai levar a uma posição, você tem uma série de contatos dentais
que o paciente pode ir levando até que no final desses contatos ele toca um dente, segundo dente, terceiro dente, ou um grupo de dentes, e ali ele vai parar. Essa parada habitual é a parada que o paciente consegue fazer o máximo possível de contatos na hora que ele fecha a mandíbula. Então, por isso que a gente chama de máxima intercuspidação, o máximo possível de contatos habitual que o paciente faz. Então, o que significa isso? É o que o paciente conseguiu com os dentes naquela condição que ele traz ao consultório, morder melhor. Em outras palavras, é a posição que, em teoria, a natureza lhe deu para sobreviver melhor possível. Tá? Se isso vai trazer ou não problemas, é outra história. Tá? Esses são outros 500, que nem dizia minha avó. Tá? Mas eu partir como dentista desta posição para ir mover os dentes como se isso fosse uma coisa estática e pré-estabelecida como sendo boa, aí eu tenho um problema. Por quê? Porque vou tratar o meu paciente, às vezes, com desvios de posição mandibular, porque aqui eu não sei aonde está a mandíbula. Veja, eu estou analisando dentes com dentes. Né? Eu estou olhando aqui, por dentro, normalmente as pessoas nem isso fazem, tá? Os profissionais esquecem de olhar por dentro, acabam olhando só por fora, né? A visão externa da oclusão significa muito pouco. Se eu quiser ver a oclusão, eu tenho que olhar por dentro, mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Então, o que nós vamos observar aqui? Poxa, agora como dentista, né? Esse paciente aqui tem uma classe 1 molar, ele está com uma oclusão de 1:2, eu tenho um canino encaixado aqui numa posição classe 1, eu tenho uma mordida aberta, eu tenho uma mordida cruzada, eu tenho uma inclinação dental, eu tenho alguma rotação, eu tenho uma mordida profunda, eu tenho uma mordida aberta, e assim por diante. Então aí eu começo o meu tratamento para mover os dentes a partir desta posição. Quando eu faço isso, eu estou assumindo para mim, como profissional, que a mandíbula do meu paciente está bem posicionada. O que significa isso? Que os côndilos articulares dentro da fossa articular, porque a mandíbula, não se esqueçam, gente, é uma ferradura que tem os seus côndilos articulares encaixados na cavidade glenoideia, que nada mais é que o osso temporal do crânio, tá? Então, esse encaixe, que é a ATM, né, então, né, falada ATM, essa articulação, o que ela faz? Ela permite mobilidade. Então, na hora que o paciente vai e se encaixa na máxima intercuspidação habitual, eu não sei se o côndilo está mais para frente, mais para cima, mais para trás, se eventualmente, nesta posição, o paciente tem um deslocamento de disco articular, eu não sei se o paciente tem um apertamento de disco articular, eu não sei aonde estão os côndilos. Aí, o que acontece? Eu posso tratar o meu paciente e devolver um sorriso maravilhoso e lindo e perpetuar um problema articular a este paciente, que vai se manifestar futuramente. Se eu estou atendendo uma criança ou um adolescente, 9 anos, 10 anos, 11, 12, que seja, 13 anos, essa manifestação talvez ainda não ocorreu, apesar de que a prevalência no meu consultório tem aumentado muito com crianças se queixando de dores de cabeça e dores articulares e com cliques articulares. Isso está sendo cada vez mais presente no consultório, mas vamos imaginar aquela pessoa, aquele indivíduo que não se queixa disso. Então, se eu perpetuo esta situação de uma distorção de posição espacial da mandíbula, esse problema pode se manifestar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Talvez o paciente se adapte de alguma maneira para levar a vida bem, mas tem muitos que não vão conseguir se adaptar. Então, esse diagnóstico, partindo de uma posição habitual, não é o correto diagnóstico para a oclusão do paciente, porque ela é habitual, o nome está dizendo.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso lançar mão de instrumentalização no meu consultório. Então, veja bem, quando eu faço uma análise da oclusão do paciente, eu preciso ver essa oclusão desde o ponto de vista articular, e não desde o ponto de vista contato de dente com dente. Então, o que eu preciso para analisar desde o ponto de vista articular? Eu tenho que simplesmente esquecer a mordida habitual do meu paciente. Isso, para mim, não é um ponto de partida, sem sombra de dúvidas, tá? E em cima dos meus próximos exames, né, da minha próxima observação clínica e estudo do caso, eu vou começar a buscar qual seria a posição ideal dos côndilos dentro da cavidade para este paciente. Quando nós encontramos a posição ideal do côndilo para esse paciente, nós aí vamos observar qual é a relação que os dentes estão se encaixando. E, a partir daí, vou planejar o quê? A minha mecânica ortodôntica ou protética para estabelecer aí, sim, um côndilo saudável e uma ATM saudável. Então, o diagnóstico vai precisar de uma série de coisas, não simplesmente um parzinho de modelo superior e inferior em cima da mesa, como eu estou olhando aqui agora. Isso me traz pouco ou quase nada de informação, tá? Especificamente esse que eu estou segurando, a minha assistente fez para que eu possa dobrar fios individualizados para serem instalados na próxima consulta. Agora, para diagnóstico, o que eu preciso, né? Esse não serve para diagnóstico, eu vou colocar de lado, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso começar a lançar mão do quê? De uma visão 3D do meu paciente, baseado em um plano referencial. No caso, nós usamos aqui o plano referencial Axis-Órbita, tá? Que é um plano referencial funcional. Papo para outro vídeo, ok? Então, esse plano referencial axis-orbital com a posição de mordida na posição referencial, que é a posição mais retral do côndilo na cavidade sem causar compressão, eu consigo analisar um ponto de partida zero do meu GPS, coisa que nós já conversamos em vídeos anteriores, do meu GPS. Então esse aqui é o ponto zero do meu GPS, mas em referência ao ponto zero articular. Não é um ponto zero dental. Esse vai ser o ponto zero dental porque agora eu sei aonde estão os côndilos. Eu espero que vocês tenham entendido que agora eu sei aonde estão os contatos de interferência nesta posição referencial que eu estou observando aqui. Porém, há casos onde esta posição é bem-vinda, ou seja, a mais retral possível. Mas, normalmente, se nós estivermos falando de um paciente que tem uma relação de mandíbula um pouco para trás, uma classe 2, esquelética, eu quero fazer o avanço mandibular, eu parto desse ponto de partida zero para criar uma nova posição, que talvez seja próximo da habitual, talvez sim, talvez não. Então, isso não significa que a habitual vai ser o meu ponto de partida. Por isso que eu quero deixar muito claro para vocês no vídeo que o profissional ele tem que lançar mão do quê? De uma bela montagem em articuladores. Não adianta eu ter os modelos escaneados na tela e começar a mexer dente, porque eu não tenho um plano de ação na tela. A tela me diz uma máxima interpospidação, como se eu estivesse olhando os modelos aqui na minha mão. Então isso não significa nada. Agora, do ponto de vista de marketing, fica bonito eu mostrar para o meu paciente os dentes virando em 3D no meu computador. Agora, o que é o escaneamento em 3D para o profissional? É uma facilidade, né? Um conforto ao paciente também, porque não há necessidade, muitas vezes, de se colocar massinha, coisa e tal. Mas tem casos que a gente faz a massinha. É muito mais rápido, é muito mais preciso
eu não tenho que imprimir os modelos impressos em resina, eles têm uma durabilidade curta, eles ressecam, eles quebram, eles distorcem. Se às vezes eu tenho meu consultório aqui um pouco cheio e eu deixo o modelo guardado no meu armário por um período de tempo um pouquinho longo, vamos dizer um mês, esse modelo já não serve mais. Então gera custo ao consultório, porque o scanner não se distorce, eu tenho que imprimir novamente outros modelos. Isso atrasa, uma impressão de modelos às vezes pode levar 4, 5 horas, enquanto um gesso ele cura em 10, 15 minutos, nem às vezes menos, dependendo do gesso que você usa. Se for bem calibradinho, 5 minutos você já tem o gesso pronto para você usar e trabalhar. Então é muito pessoal isso, eu não vou entrar nesse mérito, se você quer escanear ou imprimir, esse problema não é meu. Eu prefiro, às vezes, utilizar o gesso, como vocês viram aqui, certas vezes a gente escaneia, e eu tenho os dois equipamentos no meu consultório. O que é mais importante no nosso papo aqui é entender que a máxima intercuspidação habitual não é e não deve ser um bom ponto de partida para o seu diagnóstico e para iniciar a movimentação dos dentes, e ponto. Tá? Então, se você não tem, dentro do seu sistema de diagnóstico, um bom cuidado em localização condilar, da onde está o côndilo na TM, da onde está a mandíbula no espaço, você pode usar tomografias cone beam, você pode usar ressonâncias magnéticas para encontrar onde estão os discos articulares, porque na tomografia eu vejo o osso. Eu não consigo enxergar tecido mole na radiografia. E são sistemas magnéticos diferentes, tá? Na ressonância, como ela é baseada em prótons, eu consigo enxergar as partes moles. Então eu vou enxergar onde está o músculo, onde está o ligamento, onde está o disquinho articular, eu vejo tudo. E como a radiografia ela é baseada em íons, ela é ionizante, eu consigo ver muito melhor a parte óssea, tá? Então o que acontece? Eu preciso dos dois. Tá? E muitas vezes radiografias convencionais, tanto panorâmica como frontal, lateral, para que a gente possa fazer os nossos traçados cefalométricos. Mas não tenho dúvida que a cone beam 3D ela traz muito mais informações que as clássicas radiografias 2D. Tudo se soma, são informações importantes, tá? Mas todas essas radiografias, todas essas imagens, elas são estáticas. Ou seja, um momento do paciente, aquele momento único que ele foi na clínica e tirou a radiografia, e pronto, acabou. 5 minutos depois, pode ser que ele já esteja diferente. Se ele bateu a boca, se ele quebrou uma restauração, se ele desgastou um dente, pronto, aquela radiografia já não vale nada. O que vale para nós é o exame funcional. Esse sim, quando a gente vai checar o nosso paciente, muscularmente, neuromuscularmente, e montando o caso em articuladores ajustáveis, como nós fazemos aqui no consultório. Aí sim eu tenho uma quantidade de informação enorme para dizer como eu vou manejar a mandíbula do meu paciente no espaço. Então, para isso, a gente pode usar a condilografia, que é um exame extremamente interessante do ponto de vista funcional, e somando aos exames de imagem e a montagem no articulador, aí sim eu tenho um perfeito grupo de informações para que eu possa levar ao diagnóstico final do meu paciente. Meu paciente agora sim tem determinado problema. Pessoal, seja paciente, seja colega, a máxima intercuspidação habitual é uma posição. E essa posição nem sempre está favorável ao paciente. Então, não tratem os seus pacientes observando o que se vê na boca, ou o que se vê nos modelos, ou na fotografia que você saca da primeira vez que o paciente aparece no seu consultório. Então nós temos que fazer um estudo muito mais amplo, buscar outras posições em que essas posições tragam conforto articular ao nosso paciente. Aí sim eu estou apto a começar a movimentar os dentes. Ficou claro? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tanto aos pacientes, a selecionarem bem o colega que vocês vão procurar, e aos colegas que queiram se aprofundar no assunto, porque muito pouco é ensinado a nós na graduação.
Nós não temos essa informação na graduação. A culpa não é dos colegas. A culpa é do currículo. É do currículo odontológico que nós temos hoje, que esse tipo de informação não é ensinada nos currículos odontológicos. Ou seja, a modernidade chega, mas o diagnóstico vai ficando para trás. Então, a culpa não é do colega, mas o colega que quer se aprofundar nisso, nós temos a solução e podemos ajudá-lo com os nossos cursos, tá? Então, fique à vontade de se comunicar comigo. Tem o canal da minha página, o www.cbomcebom.com.br. Lá você tem informação de futuros cursos, você pode entrar em contato com a nossa equipe, tá? Se comunicar comigo, até aqui no YouTube. Você pode escrever aqui um comentário, clica um joinha, aperta aqui no sininho para você continuar seguindo os meus futuros vídeos. Então hoje o nosso papo foi sobre: será que a máxima intercuspiração é uma boa para começar o nosso tratamento? A resposta é não, ok? Então, siga os próximos. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.